Romanos capítulo 5, verso 8, a palavra de Deus nos diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, nós estamos diante de uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo, se não a mais importante, porque nela o apóstolo ele vai estruturar todo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ele falou nos evangelhos e ensinou aos apóstolos, o apóstolo Paulo ele detalha todo esse processo, essa importância do evangelho, a importância da boa notícia aos seres humanos, o porquê do Senhor Jesus Cristo ter vindo à Terra. Ele também vai nos trazer informações a respeito da raça humana. Qual é o problema da raça humana? As consequências que esse problema acarreta na humanidade e qual é a única solução para esse problema, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Também na carta nós vemos que o apóstolo Paulo ele nos ensina que todos nós, todo ser humano, ele está numa condição de pecador. Não há inocentes diante de Deus, porque quando os nossos pais ancestrais eles pecaram lá no passado, esse pecado nos trouxe nós herdamos esse pecado de tal forma que nós também não conseguimos cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o pecado é a transgressão da palavra de Deus. Os 10 mandamentos, por assim dizer, é um espelho para cada um de nós, para provar que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Porque nós olhamos para aqueles 10 mandamentos e o primeiro mandamento que nos diz para não termos outros deuses diante de nós já falhamos a partir daí. Porque muitas das vezes nós amamos mais o nosso emprego mais do que a Deus, amamos mais nossos filhos do que a Deus, a nossa esposa, o nosso esposo, entre outras coisas. Isso também é idolatria. Não somente imagens e esculturas, como a palavra de Deus nos ensina, mas essas outras atitudes também nos traz essa informação. Isso nos torna idólatras dessa maneira. Portanto, não há ninguém que possa se salvar. A nossa condição diante de Deus é uma condição que eu costumo dizer que é como se fosse um homem, uma mulher, uma pessoa em estado terminal. A gente sabe que quem está em estado terminal, como a palavra mesmo ensina, ela está terminando, ela está a caminho da morte. Assim caminha a humanidade sem Cristo. Assim caminha a humanidade sem Cristo. A humanidade ela caminha a passos largos, à condenação eterna, ao inferno. Mas vemos aqui, nessa bendita mensagem, que nós temos esperança. Que aqueles que não têm Cristo têm esperança. Veja que o texto diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não somente morreu, ele não somente se sacrificou, mas ele morreu por pessoas que não merecem, por pessoas ingratas. Foi isso que ele fez por nós. É um amor que a gente não consegue compreender, como está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vemos aqui, meus amados irmãos e visitantes, a nossa esperança, que é Jesus Cristo. Estamos aqui para adorar o seu nome, para cultuá-lo, para adorá-lo. Estamos aqui porque um dia, alguns de nós não tivemos a sorte que algumas pessoas tiveram de nascer em uma igreja, de nascer ouvindo o Evangelho. A grande maioria de nós, infelizmente, tivemos outras experiências contrárias à vontade de Deus. Mas, nesse texto, nós podemos ver esperança. Nesse texto, nós podemos ver uma luz ali no fim do túnel. Porque o texto nos fala que Deus, Ele nos amou, Ele amou os seus, que Ele entregou o seu Filho. Ele prova esse amor para conosco, quando Ele entrega o seu Filho para sacrifício, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação. Diante desse texto,
dessa pequena reflexão, eu gostaria de trazer duas aplicações práticas. Primeiro, para aqueles que a graça alcançou. Sejamos mais gratos, tenhamos motivações para continuar essa jornada do Evangelho, que não é fácil. Viver para Cristo, viver para a glória de Deus, viver esse maravilhoso caminho é maravilhoso, mas tem também as dificuldades do caminho. Sabemos disso. O mundo jaz no maligno, mas aqueles que são de Cristo, são santos, devem ser santos. Portanto, nós vivemos contrário a tudo aquilo que o mundo ensina, tudo aquilo que o mundo ensina, em todas as esferas. Lembremos que o texto fala que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por pessoas que merecem, ou porque nós somos bonzinhos, ou porque fizemos algo bom. Não, ele morreu por pessoas que não merecem. Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, o amor que ele tem para com os seus foi ainda maior, porque ele morreu por pessoas que não merecem sua graça, mas por causa do seu grande amor, ele se entregou, e nós devemos fazer o mesmo em toda a esfera da nossa vida. Esse é o nosso chamado, glorificar Deus em tudo que nós fizemos, em tudo o que nós fazemos nesta vida, seja no trabalho, na igreja, na escola, em qualquer lugar, principalmente fora da igreja, porque é lá fora da igreja que as pessoas virão o nosso testemunho, virão a glória de Deus. Devemos ser promotores de vendas, se é que podemos dizer dessa forma, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas glorifiquem a Deus e não a nós, porque sabemos que a palavra de Deus nos ensina lá na carta de Paulo aos Efésios que a salvação é um dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Suportando as possíveis consequências em sinal de gratidão a tudo aquilo que Deus fez por nós, nos salvando da condenação eterna. Pois, como sabemos, somos salvos em nome de Jesus, somos salvos pela sua graça. Viver para Cristo é muito bom, mas existem também as consequências de viver para o Senhor. Existem consequências boas, mas existem outras consequências também. Então, quando nós entendemos o Evangelho, nós podemos compreender e agir dessa forma, em gratidão a Deus, em gratidão ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele morreu por nós, Ele nos deu ali a sua vida, para nos dar vida e vida em abundância. A segunda aplicação até agora é para aqueles que a graça de Deus ainda não alcançou. Para aqueles onde a graça de Deus ainda não nos alcançou, lembremos o que Deus fez por nós. Lembramos o que Deus fez para nos salvar da condenação eterna é algo impossível ao homem. Mateus, capítulo 19, verso 26, traz aquela velha passagem do jovem rico. O Senhor Jesus, depois daquele episódio, os apóstolos perguntam ao Senhor Jesus: Senhor, mas se essa é a condição, quem é que pode ser salvo? E Jesus, a palavra de Deus nos diz que isso é impossível ao homem, mas para Deus nada é impossível. Portanto, a salvação pertence a Deus tão somente. E segundo a sua soberania, Ele traz essa graça, Ele traz esse entendimento por meio do Espírito Santo. Todos os nossos problemas nesta vida podem ser resolvidos com algum esforço nosso, Podemos sim nos livrar dos vícios, da falta de moralidade, da falta de ética, mas somente Cristo pode nos dar vida, uma vida em abundância, nos fazer entender o seu Evangelho, nos dando vida, uma vida voltada para Deus, uma vida de santificação. É claro que não estou dizendo com isso que Deus não liberta pessoas que estão no vício, nas drogas, na bebida, não é isso, obviamente. Deus pode fazer isso e muito mais. Mas o que Deus fez e faz pelo ser humano é aquilo que é impossível ao ser humano. É impossível o homem obter a sua própria salvação, se não for pela graça de Deus, se não for pelo Espírito Santo, que nos faz entender esse maravilhoso caminho. Somente Cristo é a nossa única esperança. Fora de Cristo não existe nada. Fora de Cristo não existe nada. Nada que a gente possa colocar a nossa esperança, porque tudo é em vão, tudo é inútil. Portanto, se você entendeu a passagem que acabamos de ler, se você entende que sem Jesus você está perdido, que é um pecador e que necessita da graça de Deus, do seu perdão, ouça o convite do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 11, verso 28 e 30, quando Ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E arrependa dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Que Deus possa aplicar esta bendita palavra, essa pequena reflexão aos nossos corações. Que Deus te abençoe.